O Via Justiça de hoje é sobre a proposta do novo Código de Processo Civil que deverá ser votado na segunda quinzena de agosto. Participam do programa o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, da 16ª Câmara Civil de Belo Horizonte, e o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Wellington Luzia Teixeira. Vamos abrir este bloco com a opinião do presidente da Comissão Especial de Estudos do novo Código de Processo Civil pela Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo de Faria Beraldo. Ele fala sobre as principais inovações trazidas pela proposta em discussão no Congresso. Vamos ouvi-lo. Hoje, de acordo com o relatório que foi apresentado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, é um projeto que agrada a classe dos advogados por uma série de razões. Os prazos correrão em dias úteis, que também é muito bom, especialmente em se tratando de publicações são feitas na véspera de feriados. A questão dos honorários contra a Fazenda Pública, que é uma reclamação que já vem sendo feita há anos pelos advogados, o CPC corrige, em parte, esse problema. É possível, com esse projeto, você ter uma justiça mais célere. Mas vamos deixar bem claro que esse é um projeto que ele tem se preocupado muito com o julgamento de quantidade e não com o julgamento de qualidade. Isso é uma questão muito preocupante. Doutor Wellington, o doutor Beraldo falou sobre honorários de advogado e essa pergunta que eu fiz no bloco anterior, o tempo terminou, está dando polêmica em questão dos honorários advocatícios. Gostaria que o senhor explicasse isso. Eu não consigo entender bem essa polêmica, porque do ponto de vista de honorários advocatícios, esse código ele favorece muito aos advogados. Em que sentido? Primeiro, ele acaba com uma injustiça, uma ilegalidade que vem sendo praticada há muito tempo, inclusive corroborada por súmula do STJ, que é o caso de compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca. Isso acaba, ou seja, não poderá mais haver sucumbência recíproca. O que esse código traz de novo também? Os honorários pertencem ao advogado de pleno direito e ele pode executá-lo em nome próprio. Terceiro ponto favorável desse CPC em relação a honorários advocatícios, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. O que acontece? O Código ainda mitigou essa condenação, mas já foi um avanço. Antes não havia. Hoje, há condenação em honorários advocatícios proporcional ao valor da causa. Então, o Código CPC, ele dá um avanço muito grande em relação a honorários advocatícios e favorecendo ao advogado. O novo CPC cria ferramenta para aplicar a mesma decisão a ações repetitivas. Seria o efeito vinculante das decisões dos tribunais que deverão ser acatadas pelo juiz individual. Como vai se dar esse regulamento, doutor Zé Marcos? Há dois aspectos. A súmula vinculante já existe. O Supremo Tribunal tem sido comedido na edição dessas súmulas, especialmente em matérias de direito público, com ênfase na área do direito tributário. O projeto cria o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas e, se bem o faça em matéria de direito, em questões jurídicas, há uma abertura também para a extensão à matéria de fato. Haveria nisso a tentativa de se encaminhar por um processo que se poderia chamar de piloto, o julgamento servindo a um grande número de causas que enfrentem a mesma matéria. E é interessante o Instituto porque não desaparece a característica de individualidade, já que pode o julgamento servir a uma determinada questão que compareça nas diferentes causas e não a solução completa de todas as causas. Agora, existe também a preocupação que já é sequencial, porque existe no atual Código Instituto a respeito da influência da jurisprudência. Não temos uma tradição de direito jurisprudencial, mas vamos obter uma mescla, a fim de que também não fiquemos com a jurisdição exaurida no tempo e incapaz de atender a todos os processos, tendo que se dedicar com uma integralidade absoluta
a cada um deles, apesar de a matéria ser repetitiva. O novo CPC estabelece a ordem cronológica. Eu pergunto para o senhor, doutor Wellington, essa proposta, ela estabelece como regra geral, né, que as ações serão julgadas na ordem cronológica que chegarem ao gabinete dos juízes. Quer dizer que as ações agora não vão ficar, vamos dizer assim, mofando nos escaninhos? Esta inovação, ela traz, na minha opinião, a necessidade de acabar com o vício de quem te indicou. Por exemplo, de uma ação judicial tramitar mais rápida do que aquela que foi proposta há tempos anteriormente àquela. Ou seja, é de não passar na frente, é não furar a fila. Então você tem processos de 2008 julgados primeiro do que aqueles propostos em 2007. Qual a razão disso? Então, se não houver uma razão específica em lei para que essa ação tramite mais rápido do que a outra, esse código vem favorecer o quê? O respeito à educação no tramitar do processo. Se esse ingressou primeiro, ele vai ser julgado primeiro. É como se estivesse respeitando uma fila. Isso já está no regimento do tribunal? Já existe no regimento interno do tribunal. Vamos ver mais modificações do novo CPC. Recursos protelatórios. Houve agravamento, doutor Zé Marcos, da condenação sobre recursos protelatórios em relação ao Código atual? Sem dúvida. Uma destas técnicas utilizadas é a da exacerbação da multa nos embargos declaratórios. Eu tenho apreço pelo recurso de embargos declaratórios e isto deriva da minha origem, da advocacia. Acredito que os embargos declaratórios sejam extremamente úteis e principalmente diante de um futuro código que prestigia a colaboração entre o juiz e as partes. É claro que o uso de embargos declaratórios de acórdão em embargos declaratórios tende a ser manifestamente protelatório e é preciso que, em escala, a multa seja elevada. Também há regra quanto ao não conhecimento do recurso protelatório na esfera do recurso especial e esta me parece uma tentativa muito mais difícil, porque há o risco de se ferir o contraditório e a ampla defesa. É um aspecto delicado. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.